Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Vamos dar início à nossa live do culto de avivamento. Amém? Vamos fazer uma oração? Soberano Deus, Pai Celestial, Deus bondoso e eterno, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, Pai. Agradecemos sempre, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Pelo Senhor nos dar a direção, a sabedoria, Senhor, para estar diante da tua face, da tua presença mais uma vez, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor. Que o Senhor visite a cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa live, Senhor. Que o Senhor derrame da tua infinita bondade e graça sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor abençoe presente, a cada família, Senhor, que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, que o Senhor continue direcionando nas nossas dificuldades, Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos, Pai, pelo Senhor estar sempre junto de nós, Pai, pelo Senhor estar nos livrando nessa pandemia, Senhor, pelo Senhor estar dando a direção a qual devemos seguir, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado mesmo. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Receba o nosso clamor, a nossa súplica, Senhor. Tudo em ação de graça, Senhor. Para a honra, glória e louvor do Teu nome, Pai. É no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que nós oramos agradecidos, Pai. Amém e graças a Deus. Eu quero iniciar esse culto fazendo uma leitura de abertura no livro de Apocalipse. Essa noite eu estava orando e me veio esse texto que eu quero mencionar nessa abertura. Então, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler o capítulo 1 inteiro. Diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrito, para o tempo, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro
envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, como se tivesse os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando em sua força resplandece. E eu, quando és como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e o dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. É um texto longo, não muito, mas é longo. Mas eu vejo que Jesus, quando ele se apresenta para João preso, João na ilha de Patmos com quase os 100 anos de vida, João preso ali, ele tinha que receber a presença de Jesus e ter a certeza que era Jesus. Por isso que há esse diálogo entre Jesus e João, ele se apresentando dessa forma para que João cresce verdadeiramente que era o Senhor falando com ele. Porque você imagina, um senhor já idoso, né, vivendo depois de muito que João passou, que João viveu, antes de ser preso, e preso justamente porque pregava a palavra, porque mostrava o testemunho de Jesus. Ele está lá, ele achando que aquilo já era o fim da vida dele, que tudo que ele tinha feito já tinha se encerrado, que aquele seria o fim, mais uma vez, porque João passou por várias situações de extrema, como se diz, de extrema vulnerabilidade para morrer, sabe? João chegou a ser jogado num tacho de óleo fervendo, né? E saiu vivo, sabe? João foi perseguido, João foi preso, João teve muita perseguição, João. E aí ele é jogado nessa ilha de Patmos como se fosse a última situação para ele. Ele falou, olha, agora já é a última. Eu acredito que João pensou nisso. E aí ele tem essa visão. Aí ele tem esse diálogo com Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz para ele assim, João, sou eu. Aquele que vivi junto de você, aquele que caminhou com você, João. Que morri, mas ressuscitei. E estou vivo. E estou aqui de novo me apresentando para você. Para mostrar para você o que está acontecendo e o que vai acontecer. Esse é o diálogo que Jesus fala para ele assim. Então você vai escrever o que está acontecendo e o que em breve vai acontecer. E Jesus se declara de uma forma para João,
para que ele não tivesse dúvida que era o Senhor falando com ele. Dizendo, olha, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Porque era uma forma de Jesus dizer para João, sou eu mesmo, sou eu, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Sou eu mesmo. E tudo isso que você está vendo é para você ir escrevendo. Eu quero que você escreva para que não haja dúvida. Que eu vou mostrar o que está acontecendo para você e vou mostrar o que vai acontecer. Isso que você está vendo aqui, que nem João nessa primeira visão que ele tem de João, de Jesus, que quando ele vira, ele está ouvindo uma voz, ele está tendo uma visão, ele não ele está igual Paulo, ele não sabe se ele está no corpo ou se ele está fora do corpo, mas ele está tendo aquela visão, ele está tendo aquela presença de Jesus Cristo, e a hora que ele vira para ver, ele toma um susto. Porque ele vê um semelhante a um ser humano, um filho do homem, só que com uma aparência diferenciada. Cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, língua como uma espada de 2 gumes, né? Uma veste longa, comprida, um cinto cortando o lombo em ouro, o pé como um latão reluzente, e uma voz como de muitas águas. Essa é a visão que estrela na sua mão direita, 7 castiçais à tua volta. João fala, meu Deus! E era o Deus dele se apresentando para ele e mostrando para ele o início do fim. João, olha, vai escrevendo aí. E João escreve o livro de Apocalipse. E tinha que ser dessa forma. Não tinha outra forma de Jesus se apresentar, a não ser se mostrando para João verdadeiramente como ele era, qual o poder que ele estava tendo, o que lhe foi lhe dado, como ele disse quando ele subiu aos céus, no início do livro de Atos, foi-me dado todo. Também aquela profecia para Pedro, assim, naquela caminhada, no finzinho do Evangelho de João, que Pedro fala, Senhor, e esse que vem vindo atrás? Jesus fala para ele, se eu quero que ele viva até o fim, o que você tem com isso? Vamos andando, o meu negócio é eu e você, deixa ele. E estava aí, ó, Jesus querendo mostrar o fim para João. E se inicia o livro de Apocalipse dessa forma. Jesus se apresentando como o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E João escreveu o livro de Apocalipse, que traz algumas dúvidas para a gente, mas que traz a revelação, a grande revelação dos fins dos tempos. Eu quero que vocês fiquem com essa palavra de abertura, entendendo uma coisa. A gente que conhece um pouquinho de Jesus, a gente tem que conhecer a voz de Jesus, o direcionamento que Jesus nos dá, para a gente nunca ter dúvida de quando é Jesus falando com a gente, como ele se apresentou para João, como ele se apresenta para você, de que forma você entende que é Jesus. Está na hora de começar a acostumar como Jesus se dirige até você, como Jesus fala com você, porque vai chegar uma hora que ele vai falar só com você, e você vai ter que ter a certeza que é ele que está falando com você. Como João teve a certeza, que a hora que João percebeu que era ele, João se caiu sobre os seus pés como morto. E essa hora vai chegar para mim, vai chegar para você, de a gente ter que saber que é Jesus falando com a gente. Então temos que estar ligado mesmo, atento, como ele sempre nos diz na palavra, vigiar e orar, vigiar e orar. Então tem que estar vigilante, atento, para ouvir a voz de Jesus e saber que é ele falando com nós. Saber que é a voz dele
nos direcionando, nos guiando e nos mostrando o verdadeiro caminho a seguir. Amém, meus irmãos? Fica na paz de Jesus. Nem o céu, nem o mar podem me levar à grandeza do teu amor. Nem o céu, nem o mar podem expressar a grandeza do teu amor. Tu estás dentro de mim, não consigo compreender um Deus tão grande perto do meu ser. Estás dentro de mim, não consigo compreender um Deus tão grande dentro do meu ser. Eu quero te conhecer.
Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de Deus que salva. Move as montanhas, quem tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me Quem tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração,
ressuscito. Graça e paz, irmãos. Vamos dar a palavra nesta noite, mas antes de ministrar, eu gostaria de fazer mais uma oração com os nossos irmãos aqui presentes. E você que está aí na sua casa, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, neste momento, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor tome nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e verdadeiramente, Pai, plantar em nós, Senhor, esta palavra no nosso coração, na nossa... Que nós venhamos prestar atenção, que nós venhamos guardar, Senhor, no coração para não pecarmos contra Ti. Senhor, vem trazer um avivamento verdadeiro nas nossas vidas, mas através do arrependimento, através da entrega, através de nós se prostrarmos verdadeiramente diante de Ti, Senhor, porque esse é o verdadeiro avivamento. Ao qual nós nos colocamos diante da Tua presença, colocando as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, Pai. E assim, Senhor, cresce em nós esse avivamento. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão assistindo essa live, Pai. Aqueles que estão necessitados, Senhor, de uma palavra de ânimo, Senhor, de renovo, de transformação, de libertação. Que a Tua palavra venha de encontro, Senhor, com cada um nesta noite, Pai. Que verdadeiramente nós possamos ser balançados de uma forma tão extraordinária nessa noite, Pai, para que nós possamos olhar para o céu e ver que Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és aquele que nos deu vida, Tu és aquele que nos criou, que nos formou, Pai, e que nós possamos verdadeiramente olhar para os céus e ver a Tua criação, a Tua grandeza, Senhor, e louvarmos e engrandecermos o Teu nome por isso, Senhor. Então, verdadeiramente, vem impactar, Senhor, as nossas vidas, Pai, em especial, Senhor, a minha, porque eu sei, Senhor, que assim como o Senhor fala através da Tua palavra para com os Teus filhos, o Senhor também está falando comigo, o Senhor também está trabalhando em mim, Pai. Então, verdadeiramente, Pai, começa em mim, assim nos meus irmãos aqui presentes e nos que estão assistindo, Senhor. Verdadeiramente vem fazer o Teu querer, Senhor, em nossas vidas e que nós possamos sair daqui nesta noite
convicto de que nós temos um chamado e foi para isso que o Senhor nos escolheu, para fazer a vontade do Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, Jesus. Irmãos, vamos estar lendo em Atos, capítulo 16, apenas 2 versículos da palavra do Senhor. Atos 16, versículo 25 e 26, que nos diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Somente até aqui. Um texto que nós conhecemos, né? Sabemos que Paulo e Silas ali orando e cantando louvores a Deus, veio um grande terremoto sobre aquele lugar e aquelas portas, aquelas prisões se abriram. E o apóstolo Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária e Silas o acompanhava nesse empreendimento missionário. E eles passaram por muitas cidades, porém foi na estadia deles em Filipos que ocorreu essa prisão. Eu também estava com Paulo, Timóteo e Lucas, e a gente vê aqui no versículo 20, no versículo 16, falando sobre a prisão deles, né? E aconteceu que indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual tinha adivinhado, dava grandes lucros aos seus senhores. E a partir daqui a gente começa a perceber e ver que começa uma perseguição com relação a Paulo e Silas, porque eles foram acusados de perturbar, né? Eles foram acusados que esses homens eram judeus e estavam perturbando a cidade. E daí a gente vê Paulo e Silas sendo preso, açoitado, e de uma forma muito cruel. O próprio texto, depois você lendo, você vai vendo que Silas estava apenas transmitindo a palavra do Senhor, estava apenas cumprindo o mandamento do Senhor, Paulo estava ali fazendo o querer do Senhor, né? O Senhor falou para ele passar a Macedônia. E eu queria falar hoje, nessa noite, desse fato de Paulo e Silas no cárcere, de uma forma especial, porque eu vejo que Paulo, com dor, cansados, com fome, com sede, naquele lugar, ali presos, o texto diz que eles estavam com seus pés amarrados. E por um momento esses homens começam a orar e cantar hinos ao Senhor. E nós vemos que algumas pessoas usam esse texto para fazer campanhas de meia-noite, pessoas que usam esse texto para falar que na dificuldade você tem que louvar, que as prisões vão se abrir. E o que eu quero dizer através desse texto, através desse contexto, que Paulo e Silas não começaram a orar e cantar louvores para que as prisões se abrissem. Paulo orar e cantar hinos ao Senhor, porque eles tinham a sua mente no Senhor Jesus. Eles sabiam o que eles estavam fazendo ali, que eles foram mandados pelo Senhor e que eles estavam ali para louvar e adorar e fazer a vontade do Senhor. E às vezes as pessoas confundem o texto, pega uma parte sem o contexto e faz algumas campanhas, algumas coisas desnecessárias, porque nós aqui entendemos que Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor porque eles estavam
preso, não porque eles queriam que as prisões se abrissem, não porque eles queriam que um terremoto acontecesse, porque eles nem sabiam que isso ia acontecer, mas de uma forma toda especial, de uma forma toda maravilhosa, Paulo e Silas começaram a falar com o seu Senhor, através da oração, através dos louvores, e falando e montando essa mensagem aqui, o Senhor falou sobre mentes fracas, sobre pessoas com mente fraca, que qualquer coisa o derruba, qualquer coisa o paralisa, qualquer coisa o para. E Paulo e Silas não foi uma prisão, não foi os açoites, amarrados, não foram eles estarem acorrentados que o parou, mas não o parou de uma forma espiritual, porque fisicamente eles estavam parados, eles estavam presos, mas espiritualmente não. E o que eu quero dizer nesta noite através dessa palavra é que Deus quer fazer isso em nós, meus irmãos. Deus quer que nós sejamos mentes transformadas, mentes a qual nós estejamos passando por qualquer circunstância, situação difícil, mas a nossa mente está no Senhor. Que o nosso momento de oração e louvor tem que ser ao Senhor. E não um momento de preocupação, e não um momento de desespero, porque a situação está difícil, porque eu não vou conseguir. Nós vamos conseguir se nós estivermos fazendo o querer e a vontade do Senhor. Porque o texto diz que Paulo e Silas, a partir do momento que houve esse grande terremoto, Paulo e Silas foram soltos para se cumprir a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus e continuar anunciando o Evangelho. E aí nós nos paralisamos com poucas coisas. Nós nos paralisamos porque alguém falou algo, nós nos paralisamos porque o irmão não deu a paz do Senhor, nós nos paralisamos porque a situação financeira está difícil, está para todo mundo, não é só para você, não é só para mim. Nós nos paralisamos porque às vezes o esposo não apoia a esposa, porque a esposa não apoia o esposo, eu não vou mais ser crente porque eu não tenho ninguém que me apoie. Você não precisa do apoio de quem está do seu lado, você precisa seguir e servir e fazer a vontade de Jesus Cristo. Porque Paulo fez isso. Paulo queria ir para outro lugar e o Senhor disse para ele, passa a Macedônia. Para quê? Para ser açoitado? Para ser preso? Acorrentado? Para isso. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Mas o nome do Senhor foi exaltado através da vida de Paulo. Porque esses homens foram presos de forma desnecessária. Desnecessária. Mas Paulo e Silas passaram por isso louvando e orando e cantando louvores ao Senhor. E aí eu acho muito, muito interessante porque esses homens receberam acusações, esses homens foram açoitados, esses homens foram colocados numa segurança com rigidez, porque o texto diz, aqui no verso 20, se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada, no 24, no 23. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E eles foram ali lançados em segurança, com rigidez, presos, e além de preso, ainda acorrentado, ainda com seus pés presos, sem poder se movimentar. Imagina, Paulo e Silas com dor, como eu falei, com o corpo dolorido, com fome. Mas sabe o que eu acho maravilhoso nesse texto e que fique para nós como uma reflexão nessa noite? É que os corações de Paulo e Silas estavam em fazer a vontade de Deus. É que Paulo e Silas estavam com a sua mente em Deus, com o seu coração e a sua mente voltada para as coisas do Senhor. Porque se nós pararmos para pensar e alguém nos avisasse que nós íamos num lugar para evangelizar, para falar, para anunciar a palavra de Deus, para chegar lá e ser preso, algum de nós aqui presente ou você que está nos ouvindo iria? Não, com certeza não.
Porque por tão pouco a gente diz não para Deus. Imagina se a gente soubesse que ia ser preso, açoitado, acorrentado, que nós íamos ser perseguidos. Nenhum de nós iríamos. Nenhum de nós iríamos querer ir. Nenhum de nós iríamos querer fazer essa missão, fazer essa viagem missionária que Paulo fez. Mas nessa noite Deus está nos dando a oportunidade de sair de uma mente fraca para uma mente transformada. Uma mente onde nós colocamos todo o tempo as nossas vidas e os nossos desejos, as nossas vontades na presença do Senhor. Que Deus, de forma especial nesta noite, como eu fiz na oração, nós possamos sair diferentes dessa ministração de hoje, sabendo que nós temos um chamado. E independente desse chamado, e independente do que nós vamos passar por causa desse chamado, e independente do que nós vamos passar para anunciar o Evangelho e falar da palavra de Deus, que nós possamos estar com as nossas mentes em Cristo, transformadas, fazendo o querer e a vontade do Senhor. Em Romanos 12, verso 2 diz assim: E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós possamos estar com as nossas mentes renovadas, com o entendimento, para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o que Ele quer para nossas vidas, que é o que Ele quer fazer em nós. Devemos reconhecer que o que Ele quer nos corromper, mas que nós possamos sempre estar com a nossa mente ligada no trono do Senhor, para que nada disso venha nos afastar. Porque é extraordinário, irmãos, é extraordinário ler, ouvir ou falar que Paulo e Silas estavam numa prisão, orando e cantando louvores a Deus. E não era porque eles queriam ser libertos dali, é porque eles queriam, mesmo na dor, mesmo com fome, mesmo com sede, mesmo sentindo tantas coisas que talvez estivesse acarretando sobre a vida deles, angústia, tristeza, eles não queriam parar de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque talvez se dentro daquela prisão e ao invés de orar e louvar e cantar, Paulo começasse a dizer: para que tu me trouxe aqui? O Senhor me trouxe aqui para isso? Para ser acusado? Para ser perseguido? Para ser açoitado? Será que nós estamos verdadeiramente preparados para assumir o nosso chamado, para fazer a nossa missão? Porque nós só vamos estar preparados quando a nossa mente estiver totalmente no Senhor, nas coisas do Senhor, sabendo que nós temos que fazer o seu querer de uma forma boa, agradável e perfeita. Que Deus, de forma especial, possa ir traduzindo para você nessa noite essa mensagem. E o que eu quero dizer para você também está em Filipenses 4, o próprio Paulo falando, o verso 7 e 8, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O 9 diz: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia. Paulo, ele está aqui falando para uma igreja, e o contexto de Paulo aqui é preso, mas Paulo está dizendo assim: olha, que a paz de Deus exceda todo entendimento,
guardando os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. E o que é coisa boa você pensa, o que é coisa boa você pensa nisso. Se é de boa fama, se é justo, pensai nisso. E aí o 9, Paulo ainda diz: e também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Paulo está querendo dizer assim, olha, se tudo que eu estou falando, que é de boa fama, que é justo, que é reto, para vocês pensar, vocês não conseguem pensar, vocês não conseguem enxergar isso, olha para mim, vocês aprenderam comigo, vocês viram, vocês estiveram e andaram comigo. E aí eu acho interessante porque um perseguidor do povo que pregava, do povo que falava de Jesus Cristo, passa a ser perseguido. Porque é um homem que se converteu ao Evangelho e tomou em suas mãos a responsabilidade de anunciar o Evangelho para aqueles que queriam e tinham sede. E aí, que responsabilidade, Paulo. Que coisa extraordinária é o que Deus fez na vida de Paulo. Será que nós estamos dispostos verdadeiramente a servir ao Senhor, assim como Paulo? Eu estava falando agora à tarde com o Jorginho e estava falando que é difícil de encontrar um homem como Paulo hoje. Porque nós conseguimos ver pessoas que não querem saber de Jesus, que não querem ir à igreja, que não tem fé, que não tem uma crença. Vemos pessoas perseguindo o servo tanto, mas fora nós vemos pessoas matando, pessoas querendo acabar com vidas de pessoas que estão anunciando o Evangelho, mas é muito difícil ver alguém como Paulo, alguém que não gostava de crente, não queria saber de crente e tem o mesmo entusiasmo que Paulo teve quando começou a servir Jesus, quando começou a seguir Jesus. É muito difícil porque nós somos falhos, somos fracos e, como eu disse, mente fracas. Nós nos deixamos nos alimentar por tão poucas coisas, por tão simples coisas que nos paralisa, que nos estaciona. E nós não fomos chamados para estacionar. Nós fomos chamados para seguir Jesus, avançar com Cristo, falar do Evangelho, falar da Palavra de Deus, anunciar aqueles que não conhecem. E anunciar até aqueles que estão nos perseguindo, até aqueles que zombam de nós, até aqueles que riem da nossa cara porque nós somos crentes, porque nós somos cristãos. E às vezes a gente não faz isso. E às vezes a gente fala que não tem jeito, que não tem mais o que fazer. E deixamos de lado a oportunidade de fazermos a vontade do Senhor. Paulo e Silas ali na prisão, quando houve esse grande terremoto, Paulo e Silas eles não estavam só livres da prisão, eles estavam com a sua mente livre. Eles estavam com a sua mente livre porque eles estavam louvando a Deus. Eles estavam ali verdadeiramente entregues ao Senhor. E eu acho isso de uma forma toda extraordinária, porque quando a nossa mente está ligada diretamente no Senhor, nós vemos uma grande diferença, irmãos. Nós passamos pela tribulação, nós passamos pela dificuldade, nós passamos pelo momento difícil financeiro, nós passamos por um momento difícil conjugal, nós passamos por um momento difícil familiar. Mas se nós não estivermos estruturados com a nossa mente no Senhor Jesus, tudo é difícil, tudo é ruim e nada tem jeito. Mas se verdadeiramente nós nos colocarmos diante da presença do Senhor e buscar o Senhor, Ele com certeza, Ele vai nos ajudar a passar pela dificuldade, assim como Paulo e Silas. Precisamos ser verdadeiros adoradores. Nós precisamos ser um povo adorador. Porque o que eu vejo aqui na vida de Paulo e Silas, eles presos, encarcerados, mas eles eram dois homens que estavam adorando a Deus.
E sabe por quê? Porque prisão não cala um fiel adorador, meus irmãos. Prisão não cala fiel adorador. Perseguição não cala fiel adorador. Pandemia não para fiel adorador. Não para. Essa situação que vai parar você, se você quiser. Mas prisão, perseguição, pandemia, situação financeira não para. Se verdadeiramente nós estivermos com a nossa mente em Cristo. Se nós nos expor, pode nos odiar, nos perseguir, nós vamos continuar adorando. Vamos continuar adorando até se nos matar. Porque aí nós vamos adorar juntamente com o próprio Deus. Vamos estar preparados para estar com o próprio Deus. Nós precisamos levantar uma bandeira de povo adorador. De povo que mostra que verdadeiramente nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e defendemos o Evangelho ao qual nós fomos impactados e a qual nós precisamos impactar outras vidas. Mas aí às vezes nós somos fracos, mentes fracas. Ao invés de nós incentivarmos, nós mesmos nos desmotivamos. Mas nós precisamos ser como Paulo e Silas, porque eles nos trazem uma lição, eles nos ensinam que mesmo preso, eles estavam livres para adorar. Eu estou preso, eu estou com dor, eu estou sofrendo, está difícil, mas eu estou com a minha mente livre para adorar ao Senhor. Eu estou com a minha boca livre para engrandecer e exaltar ao Senhor. E seja o que nós estejamos passando. Pode ser angústia, desespero, aflição, mas nós estamos com a nossa boca livre e com o nosso pensamento livre para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Seja um adorador mesmo na dificuldade. Só não deixe que tudo o que aconteça em sua volta lhe tire a fé, lhe faça negar a fé, mas que você possa estar sempre adorando e exaltando o nome do Senhor. Desde a igreja primitiva, os crentes já eram perseguidos. E hoje continua sendo. Embora aqui no Brasil, como eu falei agora há pouco, não é tanto. Mas existem lugares, irmãos, que as pessoas sofrem, que elas morrem todos os dias por não desistir de Jesus. E nós estamos esperando o quê? Para sermos verdadeiros adoradores. Para sermos um povo verdadeiramente adorador. Porque esse povo perseguido, eles oram, eles jejuam, eles buscam, eles ficam com o seu pensamento sempre elevado ao Senhor. E nós nos colocamos numa posição de vítima. Numa posição de que nós somos, como a gente costuma dizer, e já costumamos ouvir muito, bichinho de Jacó. Né? Aquela coisa, tem que ter um jeitinho, tem que... Não, nós somos filhos de Deus. E vamos passar o que tiver que passar para levar o Evangelho aonde quer que ele tenha que chegar. Assim como Paulo fez. E como eu disse, ainda hoje há crentes, há cristãos sendo perseguidos. Mas hoje, aqui no nosso contexto, eu e você não. Você é livre para adorar. Você é livre para adorar verdadeiramente. Ninguém nos impede de ir e vir. Ninguém nos impede de dizer que Jesus Cristo ama você. Mas nós nos limitamos. Nós sempre estamos presos, com a nossa mente presa. E hoje é dia do Senhor fazer com a nossa mente algo maravilhoso para que nós saímos de mentes fracas para mentes transformadas. Para mentes transformadas pelo poder de Deus para falar verdadeiramente do Evangelho do Senhor. Paulo e Silas presos em cadeias por amor a Jesus. Hoje eu coloquei no meu estado de Isaías, que a Bíblia diz que ele foi cerrado ao meio. E homens foram cerrados ao meio, decapitados, lançados em fornalha, tudo por amor a Jesus. E nós não somos, não fazem nada disso conosco. E nós nos limitamos a falar de Jesus. E mais do que isso,
negligenciamos a nós mesmos quando nós não levamos a nossa mente ao nosso Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Então, que verdadeiramente, hoje, nessa noite, você entenda que a nossa identidade tem que ser de adorador. Que a nossa identidade tem que ser de povo adorador. Pode nos lançar na fornalha, pode nos lançar na prisão, vamos ser decapitados, vamos ser cerrados ao meio, vamos ser apedrejados, vamos ser lançados na cova dos leões, vamos ser lançados em tacho com óleo fervendo, como foram os homens de Deus. E nós não passamos nada, irmãos. Meu Deus do céu! Nós não passamos nada e nós queremos desistir. Desistir do Senhor Jesus não é uma boa escolha. Vamos seguir em frente. Vamos fazer como Paulo e Silas, louvar e adorar o Senhor. Vamos adorar, vamos louvar, vamos guerrear, mas não vamos largar o Senhor Jesus e nem apostatar da nossa fé. Mas sim, nós vamos engrandecer e exaltar o nome do nosso Criador e do nosso Salvador. Então vamos adorar a Deus, que é aquele que nunca falha, é aquele que nos traz alegria, é aquele que nos alivia no momento da dor, é aquele que nos traz paz, nos traz alegria, nos traz refrigério. É aquele que é a nossa fortaleza. É aquele a qual nós não sabemos o que fazer e olhamos para o céu e pergunta de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do nosso Senhor Jesus Cristo. É dele que vem tudo isso. É dele a qual nós temos que estar sempre dispostos a louvar, a engrandecer e a exaltar o nome do Senhor Jesus sempre, sempre. Não importa, irmãos, adore, não importa a dor que você está sentindo, mas o adore. Além das circunstâncias, deixe elas de lado e leve o seu pensamento ao Senhor e o adore. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, que o seu coração seja ministrado com essa palavra, impactando a sua vida para que você possa ser hoje tocado com a identidade de adorador. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Logo após o louvor, o presbítero Jorge vai estar fazendo a oração e dando a bênção apostólica. Glória a Deus, aleluia.
orarmos. Soberano Deus, eterno Pai, santo e poderoso é o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por mais essa live, por mais esse culto, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor falou poderosamente conosco, Pai. Que o Senhor continue nos direcionando, nos indicando o caminho verdadeiro, Pai. Que o Senhor continue, Pai querido, Pai, no para relacionamento que possamos contigo, entender, Senhor, verdadeiramente o nosso possamos, chamado, Senhor, o que o ser Senhor quer lançados de nós, de Pai forma querido e especial, santo, fazendo e que nós o que Ele possamos, quer Senhor, vontade, falar da não Tua só palavra, hoje, falar do Teu mas nome, sempre, Pai, falar da em Tua nome de verdadeira Jesus. identidade, Senhor, que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor é o Senhor dos Senhores, que o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, que o Senhor é o princípio e o fim, que o Senhor é o Alfa, o Ômega, que o Senhor é a estrela da manhã, que o Senhor é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nós possamos falar do Senhor, só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai, fica conosco, dai-nos uma noite repleta de paz, de alegria, de bom sono, Pai, que possamos ter uma semana vitoriosa, repleta de muito sucesso, paz e alegria, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja sempre com a igreja dele, aqui representada e espalhada pela face da terra. E nós que recebemos essa bênção dizemos amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.